Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje eu quero tentar te convencer por que você e eu não devemos nos tornar fundamentalistas bíblicos. E a primeira coisa então que eu quero fazer nesse vídeo é explicar o que quer dizer um fundamentalista. Bem, o fundamentalista é uma pessoa que segue rigidamente o que está escrito na Bíblia, sem levar em consideração, por exemplo, o contexto histórico em que aquela afirmação foi feita, sem querer conhecer as circunstâncias culturais, o que acontecia ao redor quando aquilo foi pronunciado, que hoje está na Bíblia, e sem saber também que muitas vezes o original que chegou até nós é obscuro e difícil de entender o que está escrito na Bíblia no original. E é nesse ponto aqui que eu quero me concentrar nesse vídeo. Quero trazer aqui como um exemplo, olha só, o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 5. Abra aí na sua casa, se você quiser, a sua Bíblia do coração, mas se você quiser também acompanhe aqui na minha tela. Olha, geralmente essa passagem ela é traduzida o seguinte: não diga perante o mensageiro que foi um erro. Agora, eu quero colocar aqui também o original hebraico, como essa frase circulou durante séculos, durante milênios, e como foi lido, por exemplo, na época de Jesus. Olha só, o original hebraico, a gente tem que entender o seguinte, que esse original era só formado por consoantes. O que você está vendo aí na tela não tem nenhuma vogal, e além disso, também não tem nenhuma pontuação, não tem nenhuma vírgula, não tem nenhum ponto final, tá bem? Isso aí simplesmente a gente não recebeu isso, porque sempre circulou dessa maneira. Bem, a maneira tradicional hebraica, como se lê essa passagem, é o seguinte: Al tomar lifnei amalach ki shgaga i. Tá bem? E chegou para nós aqui muitas Bíblias, e me escreva nos comentários se na sua Bíblia tem qual que é a tradução, se tá diferente do que essa. De qualquer maneira, eu consultei a Bíblia de Jerusalém, eu consultei também a tradução do João Ferreira, que são as traduções clássicas católica e protestante evangélica no Brasil, e tá assim, olha, não diga perante o mensageiro que foi um erro. Agora, olha só uma coisa interessante. Tendo em mente que a gente não sabe a pontuação exata dessa frase, essa frase poderia muito bem ser lida dessa maneira aqui alternativa. Olha só. Não diga perante o mensageiro, vírgula, porque seria um erro. Tá bem? É só você colocar uma vírgula aí que talvez existisse, uma pausa, que talvez existisse no original, que o conteúdo, a mensagem dessa frase aqui, ela muda. Lembrando que quando aparece aqui mensageiro, geralmente a ideia aqui é mensageiro de Deus. Você pode pensar num anjo. Tá bem? Então, olha, é diferente. A primeira ideia, não diga perante o mensageiro que foi um erro. A segunda é, não diga perante o mensageiro, porque seria um erro. Você pode totalmente inferir essa segunda opção da mesma frase em hebraico do jeito que chegou para nós. E existe uma terceira maneira de ler também essa passagem, que é assim, olha, não diga na minha frente ao mensageiro, vírgula, porque seria um erro. Tá bem? Então, olha só, no original hebraico, que circulava durante toda a época do Antigo Testamento, esse é o original, é o único original que nós temos dessa passagem de Eclesiastes 5, versículo 5. É assim que estava, por exemplo, na época de Jesus, quando ele abria a Bíblia, assim que aparecia.
E com o tempo foi colocando vogais, foram colocando vírgulas, foram colocando pontuação. Mas existem três maneiras diferentes de ler essa mesma passagem. E esse é só um exemplo de muitos, de centenas, talvez de milhares de passagens bíblicas que a gente poderia entender de maneiras diferentes, tá bem? Então, qual que é a conclusão? Pelo menos a minha conclusão pessoal que eu quero transmitir para você. E se você colocar nos comentários o que você achar disso, eu acho ótimo. Também gostaria muito de saber. Agora, a minha conclusão pessoal é o seguinte: nós que lemos a Bíblia, que a Bíblia é importante para nós, a cultura da Bíblia, a história da Bíblia e a espiritualidade da Bíblia, para nós, a gente entende que a revelação bíblica é divina, mas essa revelação, desde o primeiro momento, foi transmitida por seres humanos. E os seres humanos são falhos e erram. Então, de novo, a revelação bíblica a gente considera divina, mas a transmissão dessa revelação desde o primeiro instante foi feita por seres humanos, então pode haver erro ali, tá bom? Bom, pelo menos é isso que eu penso, eu quis transmitir para você, tá bem? Legal, e esse foi o conteúdo desse vídeo, espero que você tenha gostado, deixe um like, deixe um comentário que eu gosto muito de ler. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva, comunidade de pessoas de mente aberta, também interessadas na nossa cultura bíblica. Eu vou ficando por aqui, como sempre, desejando para você muita saúde, muita paz, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.